qual é a sua relação com Duna, Marcelo Hessel, só para eu saber bem direitinho, já anotar na minha cadernetinha, no momento que eu tenho certeza que você vai criticar esse filme. Olha, eu joguei videogames aí, fui gamer nos anos 90 e tal, mas, poxa, eu era péssimo de jogo de computador, demorei pra ter uma configuração de PC que fosse boa e tal, então alguns clássicos aí eu não cheguei a jogar, não joguei o Duna de computador, que eu sei que foi muito a porta de entrada pra muita gente no universo do Frank Herbert, porque afinal de contas, Duna chegou em muitas mídias antes de chegar aí nos filmes do Villeneuve. A minha relação com Duna, então, tipo, ela é muito da vida adulta já, assim. Eu li o livro alguns anos atrás, faz pouco tempo, e eu meio que mantive distância de Duna por uma época, porque, sei lá, eu achei que talvez não fosse minha praia e tal, e no fim das contas eu li Duna e é mega divertido. E, tipo, Duna é um prazer de ler, eu gosto do universo, eu sinto que dessas primeiras ficções científicas a lidar com questões ambientais, a coisa da ecologia e tal. Puta, Duna tem umas ideias muito legais, assim, sabe? Mas ao mesmo tempo eu sinto que, assim como muitas outras séries de sci-fi e fantasia que cresceram e prosperaram aí com a colaboração dos fãs e tal, às vezes os fãs eles tomam muito ao pé da letra as coisas e meio que supervalorizam o impacto e a complexidade da obra. Eu acho que Duna sofre um pouco disso e o filme do Duna sofre um pouco disso. Eu acho que o Denis Villeneuve tem um olhar muito de fã e eu acho que ele superdimensiona algumas coisas ali e que acabam sendo mais complexas na tela do que são na obra de verdade. Enfim, porque eu não queria discordar já no começo, o pessoal vai... Olha o chatão discordando. Eu sou dos livros, né, de Duna, e eu nunca consegui ver Duna de uma maneira tão simples quanto tu pareceu que fosse agora. Não simples. Inclusive tem, desculpa te cortar, mas tem um livro, tem um livro excelente que se chama, enfim, é uma enciclopédia de ficção científica. Ele tem um título péssimo que é A Verdadeira História do Sci-Fi, da ficção científica, não é sobre isso, tipo, é um grande compêndio. E o autor, ele diz que Duna é especial, especificamente, porque ele consegue encontrar soluções de trama e soluções visuais muito simples para coisas que são complexas. Então, tipo, ele diz, é um cara que é um mega estudioso de sci-fi e tal, ele diz que um dos méritos de Duna é justamente você simplificar coisas e você encontrar tropos e soluções de narrativa que são muito acessíveis, entendeu? E eu gosto de Duna. Tipo, gosto muito porque eu sinto que é acessível. É porque eu vejo o Frank Herbert sempre escrevendo Duna e sempre puxando uma lente cada vez mais, assim, eu entendo que as grandes decisões de Duna, e esse é um paradoxo da escrita do Herbert, que eu acho que é um paradoxo muito massa, inclusive, que condiz muito com a vida, que grandes acontecimentos acontecem em salas muito pequenas, assim. Grandes decisões que mudam ali o destino e etc. Acontecem decisões fechadas, tão fechadas que a gente às vezes descobre no outro livro ou noutra parte do livro, fazendo quase que uma retroreferência, digamos assim. Mas ao mesmo tempo, eu sempre vi o Frank Herbert, narrando tudo de uma maneira muito épica, muito grande, muito, muito colossal. Mesmo, repito, que descambe sempre numa canetada. E eu acho que isso é muito parecido com a vida. Se você pegar uma guerra de proporções, sei lá, continentais, como Guerra Mundial, Primeira e Segunda Guerra Mundial, elas têm essas características, né? A gente pega, por exemplo, o filme Nada de Novo no Front, a gente vê toda a guerra acontecendo ali, a Primeira Guerra, e ao mesmo tempo o filme vai lá para vagões de trem onde estão decidindo pela vida de milhares, né? Quiçá milhões, etc. No final de toda guerra tem lá um pacto que é assinado e é sempre numa sala que cabe, 30 pessoas. Enquanto que a guerra está acontecendo em proporções titânicas, nababescas, né? E o mais difícil de adaptar, do meu ponto de vista, quando a gente fala desse assunto no geral, é o que está acontecendo no micro, quando a gente pensa em texto. Mas quando a gente pensa em visual, o mais difícil de adaptar é essa grandeza. E eu acho que o Villeneuve vê o livro como eu, sabe? Que tem complexidades muito grandes de se adaptar a pequenos assuntos e complexidades maiores ainda, melhor dizendo, de adaptar questões visuais estonteantes, utilizando essa palavra. Eu estou utilizando muitos adjetivos que eu estou gastando, né? Meu tem pack uma cota. De adjetivos tem uma falar cota. grande, né? Eu tenho uma cota de adjetivo também, eu fico economizando. Eu sou bom nisso.